Você já se perguntou como as escolhas que fazemos hoje impactam gerações futuras? O capítulo 25 de Gênesis é um marco de transições. O encerramento da história de Abraão, a continuidade da promessa divina e o início de novas narrativas que moldarão o futuro do povo de Deus. Hoje, Deus nos chama a refletir sobre nossas vidas, nossos legados e como Ele trabalha em meio às mudanças e desafios. Abra seu coração para este estudo e permita que a palavra transforme suas perspectivas e decisões. Não pare no resumo. Pegue sua Bíblia e leia o capítulo 25. Descubra como Deus está presente em cada detalhe da história e quer revelar verdades preciosas para você. Ele tem algo especial reservado para este momento. Vamos juntos aprender com a sabedoria das Escrituras e crescer em fé. O capítulo 25 de Gênesis marca a transição de Abraão para seus descendentes, especialmente Isaque e Jacó, e apresenta os descendentes de Ismael. É um capítulo denso e cheio de lições sobre o cumprimento das promessas de Deus, a importância do legado e as escolhas que definem o futuro. Lembre-se, este é um resumo do capítulo. Eu te encorajo a abrir sua Bíblia e ler cada versículo com atenção. Há muito mais a ser aprendido ao mergulharmos diretamente no texto sagrado. Versículos 1 a 6. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E ela lhe deu filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Jocsã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes foram os filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão dádivas. E ainda em sua vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Mesmo após a morte de Sara, Abraão teve outros filhos com Quetura. No entanto, ele deixou claro que Isaque era o herdeiro da promessa divina, dando-lhe tudo o que tinha. Essa atitude reflete a obediência de Abraão ao plano de Deus e a importância de reconhecer a centralidade das promessas divinas em nossas vidas. Versículos 7 a 11 estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos, e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Eté. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Abraão viveu uma vida plena e morreu com a certeza de que havia cumprido o propósito de Deus. Sua sepultura ao lado de Sara simboliza a continuidade da aliança divina através de Isaque. Deus, mais uma vez, reafirma suas promessas, agora direcionando-as a Isaque. Versículos 12 a 18, estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adibeu, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias, e estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. A genealogia de Ismael demonstra o cumprimento da promessa de Deus de que ele também seria pai de uma grande nação. Deus é fiel e cumpre suas palavras, mesmo quando os caminhos parecem separados do plano central da aliança. Versículos 19 a 34. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã, Arã, irmã de Labão, arameu por mulher.
E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aqui começa a narrativa de Jacó e Esaú. A esterilidade de Rebeca nos lembra que Deus age em situações impossíveis. A profecia sobre os gêmeos revela o plano soberano de Deus, que muitas vezes contraria as expectativas humanas. Versículos 29 a 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú desprezou a primogenitura, uma bênção de valor espiritual e eterno, por um prato de comida. Essa atitude nos ensina a refletir sobre como valorizamos as coisas de Deus em nossas vidas. Este estudo é apenas um resumo. Convido você a abrir sua Bíblia e estudar o capítulo 25 com mais profundidade. Leia cada versículo, reflita e permita que Deus fale diretamente ao seu coração. Ele tem algo poderoso a revelar a você. Convido você ao Senhor, agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Sua palavra. Obrigado por nos ensinar sobre fidelidade, legado e escolhas, que possamos valorizar as